bastante tempo atrás eu estava orando num lugar nos Estados Unidos. Eu e dois amigos tínhamos um tempo de folga, então fomos para o estado de Washington e nós nos metemos no meio das montanhas, longe de qualquer estrada, uns 15 quilômetros da estrada mais perto. Nós subimos as montanhas, fomos lá dentro para acampar. E um dia estava nevando, era no início da primavera, estava frio ainda, tinha uns 60 centímetros de neve no chão. Estava nevando e um silêncio tomando conta da floresta. E eu do lado de uma lagoa, estava 2/3 gelo, 1/3 era água já derretida. E eu comecei a falar com o Senhor, eu disse: Senhor, eu vou casar com Pamela ou não? Assunto importante, né? Mas não é assunto para a TED não, viu? Então, Deus disse: sim, vai. Eu falei: oba. E onde é que nós vamos? E Deus disse: vocês irão para a América Latina. Eu disse: Senhor, eu não queria ir para a América Latina, porque lá tem muito crente. Eu quero algo difícil, Senhor, né? Eu tinha acabado de voltar da União Soviética, onde eu fui preso pela KGB, gostei demais. KGB era a polícia secreta da União Soviética. Eu quero algo assim, Senhor, um desafio. Ele disse: vocês irão para a América Latina. Eu disse: então tá bom. E a gente veio embora para a nação do Brasil. E olhando para trás, a melhor coisa que a gente faz é obedecer a Deus. Ele nos falou uma data para vir. E a gente veio embora. Chegamos no aeroporto, as 2 malas estavam um pouco pesadas, até hoje nossas malas sempre estão pesadas. Tivemos que tirar umas roupas, deixamos com o meu pai, quem nos levou para o aeroporto. Damos tchau, eles lá segurando nossas roupas, que não podia ter na mala. Viemos embora com $6 no bolso, sem visto. Olha, esse som está ajustado que vai me deixar louco aqui. Tem muitos graves e está fazendo um barulho o tempo todo. Não tem ninguém que sabe ajustar. Se você baixar as graves um pouco, eu acho. Ou baixar mesmo um pouco. Inclusive, nós pagamos de 6 a 9, porque, você notou, não pode tomar banho de 6 a 9 com chuveiro e tal. É porque nós pagamos 14 centavos por quilowatt durante o resto das 24 horas. Mas de 6 às 9 nós gastamos R$1,40 por megawatt. É 10 vezes mais. Então, nosso plano de luz é muito bom durante o dia. Nesse horário é ruim. Então, tudo que eu faço para eles baixar o som me economiza. É baixa até não dar aquele feedback. Eu, olhando para trás, eu não me arrependo nem um pouquinho de ter obedecido a Deus. Agora, quando nós chegamos aqui no Brasil, quantos acham que é bom começar a semana no início? É bom começar no início?
E eu e Pamela desembarcamos no Galeão, no Rio de Janeiro, com $6, sem visto, sem uma palavra de português. Tínhamos uma carta de alguém em Belo Horizonte, mas não sabia direito como chegar a Belo Horizonte. Mas nós obedecemos a Deus. Tomamos o passo, viemos embora. Tendo condições, sem ter, a gente obedeceu. E eu gostaria de dizer que nós fomos bem recebidos, mas não foi bem assim, não. O missionário tinha me escrito, e ele disse que ia nos custar $50 por mês para estudar português e $70 para a nossa hospedagem como a família, né? Tínhamos menos que 1 ano casados. E o missionário nos levou lá para conhecer nossa professora de português e descobrimos que ela cobra por hora. E ele tinha calculado errado. E se tivesse sido uma pessoa estudando 1 hora por dia, ia dar $50 por mês, mas éramos 2 pessoas estudando 4 horas por dia, então a conta era de $400 por mês. Tá bom. A gente tinha 50 de sustento. Aí ele nos levou para conhecer a família, onde nós íamos hospedar, e descobrimos que era $70 cada. É. Então, eu quase consegui eles baixar a luz totalmente, porque o barulho é da luz. Nós podíamos apagar as luzes, né? O que é que eu vou falar? Eu sou mineiro, ué. Eu não vou falar mão de vaca, mas não. Aí o missionário foi embora e Pamela sentou. Eu levei ela para nosso quarto. Era pintado azul mineiro. É um azul assim que oprime a gente. Aquele azul melancólico assim. E eu devo explicar, Pamela, o tio da Pamela foi um homem muito rico, ele construía casas, e os pais da Pamela ganhavam bem vendendo as casas que o tio dela construía. E o pai dela entrou na política e ele foi deputado por muitos anos lá. Agora, deputado lá não tem a corrupção para ele ganhar muito, mas ele não ganha muito. Mas era uma família de certo prestígio. E quando eu conheci a Pamela, ela tinha um suítezinho só para ela, com banheiro particular. Quando ela fez 15 anos de idade, o pai dela comprou um carro para ela ir e voltar da escola, no outro lado da ilha, lá no Havaí. Ela é do Havaí. Eu tenho primos no Havaí. Eu tenho que ir para o Havaí toda hora. E a casa deles eles tinham piscina e o portão dos fundos dava num clube de golfe que eram membros e a Pamela estudava na mesma escola que estudou o Barack Obama. E ela vivia assim. E então ela se casou comigo. Agora eu estava mostrando para ela nossos aposentos. Era um quarto pequenininho. A cama era a estrutura de madeira com um pedaço de espuma em cima, sem pano, sem nada. E ela sentou em cima e começou a chorar. Eu bati no ombro dela assim, que
Na verdade, eu tinha um nó desse tamanho na minha garganta. Se eu tentasse falar, ia chorar também. Eu acho melhor se manter um pouco macho, pelo menos no primeiro ano, né? Depois do primeiro aniversário, aí pode, né? Chora, mas também não sabia o que falar. Este ano, há poucas semanas atrás, celebramos 38 anos casados. Só que não celebramos muito porque ela estava no Havaí e eu aqui. E ainda não sei o que falar, mas tudo bem, né? Eu dei umas batidinhas no ombro dela e fui para o banheiro. Quando eu dei descarga, caiu um cano de uma parede e começou a jorrar água em cima de mim. É muito bom obedecer a Deus, né? Se alguém já te falou que obedecer a Deus é fácil, ou eles estavam muito enganados ou são mentirosos. Não é fácil, mas vale muito a pena. Então hoje eu quero começar no início mesmo, Efésios capítulo 1. Eu sei que eu tenho uma Bíblia por aqui porque eu sou crente. Efésios capítulo 1, a partir de versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então vamos falar um pouco hoje à noite sobre... Um pouco. Pregador todo fala isso, mas não leva muito a sério. Vamos falar um pouco hoje à noite sobre adoção, glória e mistério. Por que Deus te criou? Por que você existe, hein? E eu sei de muitos que acham que eles foram criados para servir a Deus. Então eles trabalham muito para o Senhor, mas parece que eles se veem como se fossem uma unidade de produção para o Senhor. Deus é todo-poderoso, Ele não precisa de pessoas para trabalhar. Ele não te criou para servi-lo. Agora, eu não estou dizendo que você não deve servi-lo, porque é o único caminho de realização, de satisfação, de você alcançar uma vida que vale a pena. Você deve servir o Senhor, mas não era isso que estava na mente dele quando ele nos criou. Ele não nos criou para ser conselheiros dele. Quantos aqui já deram conselhos para Deus? Você vai orar e você fala, Deus, eu acho que o Senhor devia assim, assim, assim. Quantos já deram assim, sugestões para o Senhor?
Muita bobagem nossa, né? Mas ele não importa, ele escuta, tudo bem, né? Mas ele não nos criou para ser conselheiros, ele já sabe de tudo. E tem toda a sabedoria para usar o que ele sabe. Antigamente, eu pregava que Deus nos criou para ter comunhão conosco. Mas depois eu achei um pouco errado, porque quase cria a impressão que Deus estava só e precisava de companhia. Quando é que Deus estava sozinho? Nunca. Porque Deus é família. Ele é Pai, Filho e o Espírito Santo. Ele sempre teve comunhão. Desde antes da criação. Ele não precisava de comunhão. Eu sei que o que é mais falado hoje em dia, cantado e tudo, é que Deus nos criou para adorá-lo. Quantos já ouviram isso? Então, tem até movimentos que falam que não precisa mais pregar o Evangelho, é só adorar a Deus e a glória vai ser tão intensa que o mundo chegará para receber Jesus. Alguém já ouviu isso? Eu já. Então, por que a Bíblia não fala, ide por todo mundo e adorai? O que é que fala? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Adoração é muito importante para nós. Porque adoração bem feita é meditar sobre a pessoa de Deus e expressar o que nós estamos vendo com os olhos da fé. Então, quando nós paramos para adorar a Deus, nós lembramos quem Ele é, nós lembramos quem nós somos, nós ficamos pequenininhos aos nossos olhos e Ele fica muito grande. Nós ficamos impressionados com Ele e nada impressionado com nossos problemas. Traz muita mudança dentro de nós quando nós adoramos a Deus. É muito importante que adoremos a Deus. Mas Ele não precisa disso e nem estava pensando nisso quando Ele nos criou. Nós que precisamos de adoração, amém? Eu também, francamente, quem você acharia de um ser que cria toda uma raça só para falar bem dele? Agora, fala mais. Eu não gosto desta ideia de Deus. Ele não nos criou pensando em ter uma raça que pudesse adorá-lo. Ele nos criou de maneira que a adoração é muito importante para a nossa saúde emocional e espiritual. Nesse sentido, fomos feitos assim para adorar, como um carro é feito para rodar, né? Mas em que Deus estava pensando quando Ele nos criou? Aqui fala, onde nós acabamos de ler, Ele nos criou para adoção de filhos. Agora, pense bem. Como é a família de Deus? É disfuncional ou mais ou menos? Pai, Filho e Espírito Santo, quantos acham que é mais ou menos? Levanta a mão. Quantos acham que é igualzinho sua família? Levanta a mão. Quantos acham que é melhor do que qualquer família, outra família? Levanta a mão. Quantos acham que é perfeito? Levanta a mão. Eles vivem em eterna harmonia, eterna unidade, uma intimidade perfeita, uma comunhão sem turbulências, uma unidade de propósito, de entendimento, de valores
todo tipo de unidade você possa imaginar. Tanto é que são 3 pessoas, mas um só Deus. Vivendo em grande alegria e paz. Uma maravilha. E Deus vivendo assim, partindo do coração dele, um gesto totalmente generoso. Deus é, por natureza, generoso. Se ele tem esta perfeição na família dele, esta alegria, esta felicidade profunda e duradoura, não faz parte da natureza dele ele manter isso para ele só. Então ele falou: vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança para a adoção de filhos. Que é a adoção? É inclusão total. Eu tenho 2 filhos adotivos, tenho os mesmos direitos, o mesmo nome, o mesmo de tudo que nossos filhos biológicos. E eu sou imperfeito, e Deus não é, Ele é perfeito. Eles contam a história de um menino que correu para a mãe dele, disse: mãe, os meninos estão me gozando de mim porque eu sou adotivo. Ela falou: filho, não preocupe não, quem não for adotado não vai para o céu. Todos nós somos filhos adotivos, porque é para isso que Deus nos criou. Ele nos criou de pura generosidade para nos incluir nele. Agora, a Bíblia já nos informa que a gente não consegue imaginar como vai ser isso. Diz que nunca entrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu estava meditando hoje de manhã nos filhos de Israel. Deus tinha tirado eles do Egito com grandes sinais e prodígios de poder e tudo, e chegaram no deserto, e Deus estava preparando-se para fazer deles o veículo do reino dele para redimir o mundo inteiro. Ele tinha propósitos eternos, importantes, gloriosos, maravilhosos com os filhos de Israel. Ele ia construir uma nação nova, construída por Deus mesmo, Deus que dava as leis e tudo. E eles estavam lá no deserto, alheios a toda essa glória. Falei: bem que podíamos ter ficado em Egito, porque lá nós tínhamos carne para comer. E eu pensei: que cegueira. Deus tem este propósito que vai afetar toda a eternidade. E eles estão preocupados com aquilo que vão comer hoje. Não tem uma palavra, privilégio é fraco demais. Não tem uma palavra para descrever como é maravilhoso que Deus quer nos incluir. Você vai estar dentro do círculo de intimidade do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Você não virá Deus, como ensinam algumas religiões. Você vai continuar a ser você, mas você vai estar envolvido em toda aquela glória, toda aquela luz, toda aquela pureza, toda aquela santidade, todo aquele amor, todos aqueles propósitos. E o que é que nós vamos fazer por toda a eternidade, hein? Eu não sei qual foi o artista, mas quando você examina a arte antiga, o que predomina é que nós vamos sentar numa nuvem e tocar harpa, né?
e somos quase nenês, gordinhos, com asas e tocando harpa. Isso não veio da Bíblia. Alguns dizem que nós vamos estar diante do trono adorando a Deus por toda a eternidade. Quantos já ouviram isso? Amém. Só que a Bíblia não fala isso. O que é que a Bíblia fala? Que nós vamos reinar com Ele por toda a eternidade. Como vai ser reinar com Deus? E eu não sei, mas vai ser muito além de tudo que eu já experimentei. Vai ser até além da minha imaginação. Vai ser algo melhor do que o melhor do melhor, do melhor, do melhor, do melhor, do mais glorioso, do mais empolgante, do mais interessante, do mais lindo que eu posso imaginar. Vai ser infinitamente mais. E Deus nos criou para nos incluir naquilo. Não por outro motivo. Essa é a notícia maravilhosa. Então Deus nos criou para adoção, para inclusão. Fala inclusão. Deus nos criou para para nos incluir naquele abraço dele. E ele fala que isso é para o louvor da glória, da graça dele. Aleluia. Que é a graça de Deus? Pode responder se quiser. Não tem nenhuma penalidade se você errar. Só que todo mundo aqui vai gozar de você o resto da semana, mas... E eu pergunto pelo mundo todo o que é a graça de Deus, e todo mundo fala assim, como se fosse gravado, né? É favor imerecido. E quando eu vou perguntar para os crentes, seja na Ásia, seja na Europa, seja na América do Norte, na África ou aqui mesmo, eu vejo que eles pensam que a graça de Deus é simplesmente perdão. Saiu um livro muito bom sobre graça, uns 3, 4 anos atrás. Não sei se foi chamado Maravilhosa Graça, alguma coisa assim, mas também só falava de perdão, só perdão. Mas a graça de Deus, a glória da graça de Deus, é muito mais do que perdão. Romanos 6,14 fala assim: pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Graça não é Deus fingir que você está bem. É o poder dele aplicado à sua vida para você ser transformado e ficar bem mesmo. Para você não precisar fingir. Para você ficar autêntico mesmo. Porque você fica cheio da graça de Deus. E esta graça te transforma. Amém? Graça é o poder de Deus aplicado à sua necessidade. Quantos aqui estão lutando com alguma tentação agora mesmo na sua vida? Você pensa que não vai fazer de novo e tal, e você se fortalece, você quer vencer, mas tem alguma coisa que você está lutando para vencer agora. E eu estou lutando para vencer a minha tendência a ficar irritado, ficar irado, né? Eu estava jogando tênis. Quantos gostam de ouvir histórias onde o preletor fica humilhado? Então vou te contar uma agora. Eu estava jogando tênis lá em Minas, né? E eu estava jogando contra esse cara, é um árabe de Líbano. E o apelido dele lá no clube, aliás, ele não tem apelido lá no clube mais, porque ele foi expulso logo depois, mas o apelido dele era Homem-Bomba.
Ele tinha lutado na guerra no Líbano e tudo, né? E eu estava jogando tênis com ele. E ele estava ganhando no grito. Aí ele deu um saque, mas o boleiro estava no meio da quadra. Então eu não devolvi o saque, peguei a bola, joguei de volta. E eu disse, saca de novo. Ele disse, tá bom, mas eu vou dar o primeiro saque. Era o segundo saque dele. Ele deu o primeiro saque, eu não estava pronto. Ele ganhou o ponto e ele começou a rir de mim, gozar da minha cara. Ganhei, é. Aí eu esqueci quem eu sou. E eu disse, você quer saber a verdade? Quantos sabem que a verdade pode ser instrumento do bem ou instrumento do mal? A verdade que você dá com o espírito errado vira uma mentira, né? Então eu falei, eu vou falar a verdade contigo. Você é um ladrão sem vergonha. Quase ninguém aqui joga mais contigo porque você grita assim, ganha no grito. Você não ganha jogando, não. Eles não falam assim comigo, não. Eu falei, não, eu não só falo como eu assino embaixo. Aí, imediatamente, eu senti convicção do Espírito Santo. Quantos já sentiram assim, convicção do Espírito Santo? Aí eu pensei, eu disse, espera aí. Eu quero te... E ele sabe alguma coisa do Evangelho, ele. E ele conhece até a família de Cote. Eu não vou falar aquela história, não, mas aí ele sabia que eu ia pedir perdão. Ele disse, não, eu não vou escutar, não fale comigo, eu não quero. Eu pensei, acabei de ofender um árabe, agora ele vai manter a raiva por 600 anos. Aí eu fui para o Senhor, depois que eu cheguei em casa, disse, Senhor, me perdoe, foi burro mesmo. E Deus diz, Jimmy, mas por que você fez aquilo? Eu disse, acho que é porque meu pai me abandonou quando não tinha... Aí ele disse, não foi aquilo não. Eu disse, tá. Então, deve ser porque eu sou aleijado e sempre tive que me defender contra... Não é isso também não. E eu disse, tá bom, Senhor, o que foi? Ele disse, é porque você gosta de sempre prevalecer, sempre ter razão. Ele disse, é isso mesmo, Senhor? Ele disse, é. Quantos descobriram que a explicação de Deus é simples, direta e dói? Agora, o que foi aquilo quando Deus falou aqui assim comigo? Isso faz pouco tempo, né? Vocês acharam que tinha um preletor bom essa semana, mas... Sabe o que foi aquilo? Foi a graça de Deus aplicada onde eu precisava naquela hora. E veio na forma de uma revelação do meu próprio coração. E era o que eu precisava. A glória da graça de Deus é que Ele supre, segundo Pedro capítulo 1, acho que versículo 3 ou 4, Ele nos dá tudo o que precisamos para a vida e para piedade. Eu não gosto daquela palavra piedade, perdeu seu sentido. A palavra no original é de ser como Deus é. Ele nos dá tudo o que precisamos para viver e para sermos como Deus é. Quantos aqui querem ser santos? Quantos? Levante sua mão. Se você já teve em oração, adoração, ouvindo uma mensagem, você viu a beleza e santidade e tomou conta do seu ser, um desejo de ser santo, levante sua mão de novo. Está vendo? É todo mundo. Menos ela e ele, alguns, mas não sei o que eles querem ser. Acho que eles estão frios, estão assim. Nós temos esse desejo. Se você conhece Jesus, mesmo um pouquinho, nasce dentro de você fome e sede de transformação pessoal e de santidade.
E a glória da graça de Deus é que ela te transformará. Você podia chamar a graça do poder de Deus, você podia chamar a graça do Espírito Santo também. O poder, o Espírito Santo, a vida de Jesus dentro de você, são essas expressões da graça de Deus que vão te transformar de glória em glória. Eu conheço várias pessoas que já desviaram. Mas eles não desviaram na sua grande maioria porque desistiram de Deus. Eles desviaram porque perderam a esperança em si mesmo. Quantos aqui, depois de você converter, você fez alguma coisa que você daria tudo por não ter feito? Então o diabo trabalha em cima disso e tenta te convencer que não tem jeito para você, porque você é uma pessoa ruim, não vai ter jeito. A mensagem da graça de Deus não é que Deus vai te perdoar e deixar você naquela bagunça, não. A graça começa com perdão, mas ela é o poder de Deus derramado na sua vida para produzir a imagem e semelhança de Jesus na sua vida. Você será como Jesus. Esta é a glória da graça dele. Você será como Jesus, co-participante na natureza divina. Eu não sei, eu quero que você expresse alguma confiança nisso que eu acabo de falar. Quantos de vocês creem que você será transformado na imagem e semelhança de Jesus Cristo para que ele seja o primeiro entre muitos irmãos? Este é seu destino. É o destino que Deus definiu para você. Fala aqui que ele predestinou. Tem muitas complicações em volta daquela palavra na teologia, mas é simplesmente isso. Ele planejou para você chegar lá. Agora você pode chegar, pode não chegar. Mas ele preparou este destino para você. Quantos vão chegar lá? Ele te criou para inclusão e agora ele te dá a graça dele para suprir tudo que falta dentro de você, para você chegar lá. E depois fala aqui do mistério. Sabe o que é este mistério? Deve saber, está escrito aqui na passagem mesmo. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Isso inclui todos os muçulmanos, amém? Inclui todos os hindus, amém? Inclui todas as tribos, amém? Todas as nações. Ele chega até a falar de indivíduos, falando que ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Ele quer que todo ser humano seja salvo, amém? Esse é o desejo dele revelado aqui na palavra dele. Ele nunca fez um plano para ninguém que terminasse no inferno. Ele só fez planos que terminassem no céu. Mas como eles vão ouvir se a gente não for? Eu estava olhando algumas escrituras hoje para o resto da semana. Aliás, foi ontem. E eu vi essa aqui. A glória do conhecimento do Senhor. O conhecimento da glória do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Eu creio naquilo.
eu creio que o conhecimento da glória do Senhor vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. E o processo de chegar de onde nós estamos até aquele ponto, eu quero participar. Eu acho que seja a coisa mais interessante, mais empolgante, mais fascinante, mais envolvente de todas as outras coisas no mundo. Pensa bem. Médico, coitado, trabalha e no fim morrem todos os pacientes. Todos, 100%. Engenheiro, ele trabalha, dá a sua vida, talvez para desenvolver uma maçaneta melhor para um carro. E pessoas infelizes andam naquele carro. Não que eu quero tirar nada da vida de engenheiro, da vida de... E eu estou muito feliz com um certo homem. Ele fundou uma empresa para fazer arco e flecha. Né? Eu gosto de arco e flecha. E ele criou essa empresa e ele começou a fazer arcos para arco e flecha. E ele começou a inventar coisas novas e novas tecnologias e foi melhorando e melhorando. E hoje a empresa dele é a maior empresa que fabrica arcos no mundo. Aliás, nos campeonatos de arqueiros que tem por aí no mundo, os campeonatos são ganhos com os arcos deste homem. Os arcos dele ganham mais campeonatos do que todas as outras marcas de arcos que existem. Ganha mais que a metade de todos os campeonatos com os arcos dele. Então, eu estava um dia, YouTube, eu fui lá numa entrevista com ele, perguntaram, como você faz assim? Tantas invenções, você tem 100 patentes em seu nome, como é que faz? Como você é tão criativo? Ele falou, olha, você quer saber mesmo? Eles falaram, queremos. Ele disse, tá bom, é que eu conheço o ser mais criativo do mundo, do universo. E ele escreveu um livro para mim. E nesse livro ele fala que se eu perguntar a ele, ele me fala coisas. Então eu pergunto para ele, Senhor, como eu faço melhor? E ele me fala. Deus está interessado até em arco, né? Eu até desconfiava, porque eu gosto muito de jogar uma flecha. Mas como é muito mais fascinante ir pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho, ganhar as pessoas para Jesus, ganhar as nações, ganhar os povos, apresentar-nos diante do Senhor. E o conhecimento da glória do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Quando Paulo escreveu Efésios, quem é que estava na igreja em Éfeso? Pode ter tido alguns judeus, mas na maioria eram gregos. Quando Paulo ia para as cidades para pregar, ele ia para os grandes centros, ia primeiro para a sinagoga, e lá ele pregava a mensagem, né? Tem pessoas que acham que ele pregava lá porque os judeus eram favorecidos de Deus e tinha que ouvir primeiro. Eu não acho que foi isso, não. Eu acho que é porque Paulo era muito estratégico. E tinha muita gente na sinagoga que já tinha estudado a palavra por muitos anos e tinha todos os conceitos já na cabeça e ele só chegava e falava de Jesus e quando eles recebiam Jesus já estavam praticamente amadurecidos espiritualmente. Agora, quando ele chegava, a maioria das vezes os judeus rejeitava a palavra e eram os tementes
a Deus que recebiam. Quer dizer, os gentios que tinham seguido os caminhos dos judeus. E Paulo podia, porque eles tinham estudado tanto a palavra já, ele podia estabelecer liderança e seguir para fazer outra igreja. Ele fez isso às vezes em 6 semanas. E pregar Jesus, iniciar a igreja, estabelecer liderança e seguir seu caminho em 6 semanas. Hoje você não consegue fazer isso. Porque as pessoas não têm os conceitos mais. Nem os crentes têm os conceitos direito. Mas ele podia. Mas sabe o que aconteceu? Os judeus mandavam equipes atrás de Paulo. E depois de Paulo ir embora, eles chegavam e falavam: Paulo te ensinou sobre Jesus, que bom. Mas ele te falou sobre circuncisão, ele te falou sobre comida imunda, ele te falou sobre festas religiosas e sábados e isso e aquilo e tal. Eles falavam: não, ele não ensinou sobre isso. Aí eles começavam a colocar eles debaixo de um jugo de regras dos judeus, porque eles pensavam que para seguir Deus você tinha que ser judeu. Então Paulo, quando ele escreveu para os Efésios, ele está dizendo: não, antes da fundação do mundo. Quem veio primeiro, a fundação do mundo ou Abraão? Fundação do mundo. Antes de Abraão, antes de Adão, antes de acontecer qualquer coisa, antes de ter povos, já estava no plano de Deus de te incluir como filho. Então, os gregos devem ter escutado essa palavra com grande, grande alegria. Nosso Deus é um Deus generoso, Ele é um Deus que inclui, Ele quer te incluir nos propósitos dEle. Quantos querem abraçar 100% os propósitos de Deus na sua vida? Fique de pé. Cuidado, hein? Deus está olhando, Ele vai lembrar, você pode esquecer, mas vem aqui na frente. Se você está de pé, vem aqui na frente. E vai ter muito sofrimento aqui. Mas vai ter muito mais alegria. Vem, chega, porque tem muita gente vindo. Chega mais. Isso é Curitiba, não faz calor se você chega perto. Quando eu estava no meu último ano de 2º grau, meu conselheiro me chamou. E ele olhou, e eu tinha boas notas. E eu não tenho orgulho disso, é questão do jeito que Deus fez minha cabeça. Tem muitos tipos de inteligência. Você quer ver burro? Me põe no campo de futebol para ver burro. Mas eu tenho boa inteligência para dentro da sala de aula, né? Então ele olhou tudo isso e aí eu tinha ganho bolsa de estudos para ir a qualquer universidade, estudar qualquer assunto que eu quisesse. Então ele estava lá quase esfregando as mãos. E ele me olhou e disse: o que é que você vai fazer com a sua vida? E eu não tinha bem certeza ainda, mas eu estava começando a entender que Deus queria que eu fosse missionário, né? Então eu falei: porque eu estava envergonhado de dizer, né? Ele disse: como? Não entendi. Eu disse: eu vou para... Ele disse: tem que falar mais alto. E eu falei: eu acho que eu vou para a faculdade teológica para ser missionário. Ele disse: o quê? Sai da minha sala. 2 semanas depois ele me chamou de volta. Ele tinha feito uma pesquisa
descobriu que tinha um grupo de crentes que achava que ninguém podia estar no ministério, porque tem um versículo que fala que cada um tem que trabalhar com suas próprias mãos. Ele usou, acho que eles pensam que ninguém pode ser outra coisa, tem que trabalhar com as mãos mesmo, literalmente. E ele tentou me convencer. Ele disse: Jimmy, você nas provas, você está no... Eu estava no 1%, melhor 1%, estava acima de 99% em todos os assuntos, todas as matérias. Ele falou: e você tem essas bolsas, você pode ser qualquer coisa, não jogue sua vida fora. Agora, o que você vai fazer? Eu não gosto desse tipo de pressão. Então, eu olhei ele bem nos olhos e disse: eu vou para a faculdade teológica e eu vou ser missionário, viu? Eu estou tão feliz que eu obedeci a Deus. E eu quero a mesma felicidade para a sua vida. Então, vou orar agora para você saber a vontade de Deus e receber muito poder de Deus para obedecê-lo. Muita revelação, muito poder, em nome de Jesus. Senhor, olhe para nós aqui hoje à noite. Senhor, nós queremos te servir, nós queremos andar contigo, nós queremos cumprir a tua vontade, nós queremos promover o teu reino, nós queremos que o conhecimento de ti possa cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Queremos participar, Senhor, neste reino que vai crescer para toda a eternidade. Então, Senhor, eu peço por meus irmãos e por mim mesmo. Abra os nossos olhos para ver, abra os nossos ouvidos para ouvir, abra o nosso coração para receber a tua vontade para as nossas vidas. Nós não queremos nenhuma reserva, nenhuma entrega parcial, não, Senhor. Nós entregamos 100% de nosso ser, porque confiamos em Ti, que Tu vais fazer o que é melhor para Ti, mas também o que é melhor para nós. Então, Senhor, escute as orações dos meus irmãos aqui hoje à noite. E nestes dias, fale com cada um, Senhor, claramente, e mostra aquelas boas obras que Tu preparaste para que andássemos nelas. Nos enche do Teu Espírito Santo, Senhor, para compreendermos a Tua vontade e realizá-la. Em nome de Jesus. Amém.